Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 7 de janeiro de 2021, quinta-feira. Estamos aí findando a primeira semana de trading de 2021, né, de operações do mercado financeiro. Vamos lá. O índice futuro, ele retomou aí um fôlego absurdo e retomou um movimento de alta, tá? No caso do índice futuro, o alvo anterior estava na região de 121 mil pontos, tá? O alvo anterior estava mais ou menos nessa região. E aí, no pregão de hoje, ele rompeu e está fechando acima, tá, da região do alvo anterior. Logo, nós podemos, né, fazer a nova projeção. A nova projeção não está muito longe, está 125.211 pontos, tá, no caso do índice futuro. Esta é a nova projeção. Você pode ver que dentro da ferramenta de projeção de Fibonacci, quando a gente aplica, você pode ver que a tendência ela faz topos e fundos ascendentes, né, um acima do outro. E você pode ver que as retrações, né, que a gente coloca, elas acabam respeitando, né, os topos e fundos. Então você pode ver que essa retração aqui, ela está num topo e logo depois ela se forma, ela passa a ser o fundo, ele sobe, ele faz uma correção também na retração posterior, sobe, faz uma correção também na retração posterior, tá? Por isso que não é algo aleatório, tá? A aplicação da ferramenta de Fibonacci não é algo aleatório. Nós temos como referência zero o início do movimento da tendência, e aí dentro da tendência, de acordo aí com os pivôs, com as ondas formadas, nós fazemos a projeção. Então a próxima no índice futuro é 125.211,59. Claro, muita gente às vezes faz a projeção no seu gráfico e entra em contato comigo falando que não bateu. Varia muito de gráfico para gráfico, tá? Então, assim, se deu uma pequena oscilação de 50, 100 pontos para cima ou para baixo, não tem problema, tá? O importante é você identificar a região, tá? A gente tem que pensar assim que a região ela precisa ser identificada. E você pode fazer a projeção de Fibonacci em diversos prazos, tá? Neste daqui eu fiz no prazo diário. Só que nós já estamos fazendo já a projeção no gráfico de 60 minutos já faz tempo. Então olha só, no gráfico de 60 minutos nós já temos outra projeção, né? Aí essa nossa projeção aqui, ó, que havíamos feito em 122.398, ela foi atingida, né, nessa exata hora. Olha só, ela foi atingida. E como o candle desta hora, desta última hora aqui que nós estamos entrando em leilão, ele está fechando acima, a gente pode fazer a projeção aí do próximo alvo, tá? Para no gráfico de 60 minutos. Então a nossa próxima projeção, ela vai ser em 124.116 pontos, um pouquinho abaixo do gráfico diário. Aí você fala assim, ah, mas como que eu vou, qual que eu vou escolher, né, para operar? Depende do prazo que você escolhe para operar. É muito raro no índice futuro alguém fazer swing trading pelo gráfico diário, tá? É muito raro por causa das oscilações, etc. Mas se alguém faz swing trade pelo gráfico diário, tem gente que faz. Tem gente que às vezes opera um mini contrato, tá? O que difere o day trading do mini índice, seja do mini índice ou mini dólar, né? O day trade do swing é a margem que as corretoras elas exigem, tá? No caso do day trading, tem corretora aí que exige R$100, R$150. Tem umas que até R$50 por mini contrato, tá? É assim, é um pouco complicado. A gente considera uma margem muito pouca, muito pequena, tá? Para início. E agora, a margem, no caso, por exemplo, do mini índice para swing trade é de R$3.000. Tem corretoras que
que operam aí permitem, né, é de R$ 1.000, mas também é pequeno devido ao nível de oscilação que você tem que suportar se você opera o gráfico diário, tá? Agora, se você opera o gráfico de 60 minutos, que é totalmente possível e até recomendável, então você faz operações nele e opera por ele e vai fazendo as suas projeções de Fibonacci por ele, tá? Agora, por que o swing trade pelo gráfico de 60 minutos, ele é mais seguro, digamos assim, porque os seus alvos são menores, o seu stop é menor, tá? Você pode ver que, olha só, vamos olhar aqui agora, ó, índice futuro, mini índice está em 122.700 pontos. A média de 20, ela está em 120.688. No gráfico diário, a média está em 117 mil. Então você pode ver que do gráfico diário, do preço para a média, nós temos aí 5.500 pontos. No gráfico de 60 minutos, o preço para a média, nós temos aí 2.150 pontos, tá? Então, o gráfico de 60 minutos, ele exige isso. Ele exige um tempo menor. Aliás, tempo menor não. Um prazo menor, tá? Para as operações. Eu estou prestando atenção aqui na janela, porque está chovendo. Só um minutinho que eu vou fechar a janela aqui. E já volto, peraí. Pronto, né? Isso são ossos do ofício. Então vamos lá. Eu nem estava prestando atenção, olha só. A distância ela é menor da média para o preço. Logo, o seu stop vai ser menor, etc. Tá? Portanto, um swing trade no gráfico de 60 minutos é totalmente possível. Por que eu falo que é swing trade? Porque, na maioria das vezes, o que vai acontecer é que a sua operação ela pode durar mais de um dia, né? Ela pode durar mais de um dia, então se configura como swing trade, tá? É raro, pelo gráfico de uma hora, né? No Forex, no mercado Forex, eles chamam de H1. Né? Melhor do que toda hora você falar 60 minutos, 60 minutos. Então, assim, no gráfico de H1, é muito raro, né? Você começar uma operação no dia e terminar no dia. Pode ser, tá? Pode acontecer. Tem gente que opera. O melhor prazo, na verdade não é o melhor prazo, né? Tem muita gente que fala que é o melhor prazo. O prazo que manda no day trade, digamos assim, é os 60 minutos. Por isso que você tem que operar, seja no gráfico de 2, 5, 10, 15, com os 60 minutos aberto, tá? Você tem que definir os pontos de resistência e suporte no gráfico de 60 minutos também e respeitá-los operando 2, 5 minutos, tá? Isso é o que deve ocorrer no day trading. Vamos lá. E aí, no gráfico de 5 minutos, no pregão de hoje, ele abriu em alta. Né? Ele abriu em alta e foi toda a vida. Né? Ele abriu aqui ó, em alta, digamos assim. Olha só, no pregão de hoje, ele abre em alta. Ele abre a alta tão forte que ele não toca na média de 20 períodos. Só que ele faz pequenas correções, tá? E aí é o seguinte, e aqui no momento em que ele sobe afastado da média de 20, ele está em super tendência. Para operar super tendência, o que nós fazemos? Nós colocamos a média de 8 períodos, que é a média mais curta que nós utilizamos. Então você espera o preço corrigir até a média e entra nele. Aqui foi um ponto de entrada. Tá? Ele corrigiu até a média, formou um candle altista com volume considerável e pum, tá? Subiu. Um outro ponto de entrada. Vamos colocar aqui. Eu vou fazer igual o André Machado, né? O André Machado ele coloca triângulos, né? Vamos ver se vai dar certo. Ele coloca os pontos de entrada. Deixa eu ver aqui. Eu nunca sei para onde que eu... Peraí, vamos colocar. É aqui, ó. Ele sempre faz isso. Aqui um ponto de entrada. Vamos ver se eu consigo copiar e colar esse
Consegui. Outro ponto de entrada é aqui. Na verdade, aqui foi aqui, ó. Aqui é um outro ponto de entrada. Outro ponto de entrada foi aqui, tá? E outro ponto de entrada de supertendência aqui. Outro ponto de entrada aqui. Pera aí, ele formou aqui. Olha só, ele vem, foi aqui, ó. Aqui, ou então acima do doji, tá? Mas vamos colocar aqui. Não, vamos colocar aqui acima do doji, sabe por quê? Porque é o seguinte. Só depois aqui que ele cruzou as médias para cima, tá? Então, o cruzamento das médias é um dos parâmetros importantes que a gente usa quando a gente usa também a média de 8 períodos, tá? Então, assim, aqui quando formou esse candle, as médias ainda estavam encostadas, né, uma na outra, então não tinha como você ter certeza aí, tá? O cruzamento das médias é outro parâmetro. Ele vem, lateraliza nessa região toda e só depois deste candle aqui que ele sobe. E aqui ele está fazendo uma outra correção, tá? Na média. Só que agora é leilão, tá? Não tem como. Mas na média de 8. Ele rompendo essa máxima aqui é outra entrada. Então você pode ver que na ponta compradora tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas. Claro, são pequenas, né? Você entrou aqui, se você ficou, aliás, né, dentro do trade, você saiu só aqui em cima. Quando as médias elas se cruzaram, tá? Mas se você não entrou aqui, não entrou, você, né, teve outra oportunidade aqui, e aí assim por diante, tá? Então essas foram todas as entradas, né, no mini índice no pregão de hoje, né, operando aí super tendência. Quando eu falo super tendência, é porque a gente, como referência, uma coisa assim básica, né, simples. Porque esse nome, né, às vezes, né, pode parecer uma coisa muito complicada, uma coisa muito... o day trade sendo efetuado e conduzido pela média de 8 períodos. Basicamente isso. Nós vamos começar o curso agora, né, eu ia começar no final do ano passado, mas acabou tendo uma série de problemas aí com a plataforma, etc. E aí a gente vai começar agora, né, nesse mês de janeiro, o curso Como Operar Super Tendências. Tanto no gráfico tanto no Day Trade quanto no Swing Trade, tá? Então esse vai ser o nosso próximo curso, exclusivo aí para os assinantes. Não vamos vender esse curso separado. E aí eu vou ensinar aí todos esses pontos de entrada, como você identificar esses pontos de entrada de maneira minuciosa, tá? Então esses foram os pontos aí do mini índice no gráfico de hoje. Vamos para o mini dólar. Mini dólar subiu, né? O mercado ele está doidão, porque mini índice e mini dólar subindo forte, tá? Então, mini dólar subiu forte, conseguiu romper aí a média de 200 períodos. No gráfico diário, você fazendo swing trade no gráfico diário, você não vai entrar agora. Tá afastado das médias e etc e tal. E aí, só que se você quer, você vai no gráfico de 60 minutos. A nossa projeção de Fibonacci está em 5,50. Assim que rompeu aqui, hoje, foi esse candle aqui, ó. De 11 horas. Na verdade foi depois, né? Que 11 horas foi depois. Foi nesse candle aqui ou nesse candle aqui. Foi entre esses dois candles aqui, eu já publiquei no canal no Telegram o alvo. Falei, ó, gente, ó, esse alvo de 5,50 que eu já tinha feito anteriormente, tá? Esse alvo agora é o alvo válido, tá? Para o mini dólar no gráfico de 60 minutos. Né, você pode ver, olha, é mais perto das médias, etc. Né? No gráfico diário ele precisa, né? No gráfico diário ele precisa desenvolver bastante, fazer correção até as médias, etc. Então, né, você não vai montar uma posição, o risco é maior no gráfico diário. Vai no gráfico de 60 minutos e faz uma posição lá. Ou se você opera day trade no gráfico de 2, 5, 15 minutos, né, os seus 60 minutos aqui, você pega ele como referência. Tá? Ele está afastado da média de 20 períodos. Tá? Ele pode se lateralizar aqui ainda até a média chegar no preço para retomar a alta. Tá? Vamos ver. Mas está em tendência de alta, clara. Tá? Tanto o mini dólar quanto o mini índice tendência de alta, nos dois.
tá? A tendência de alta está nos dois. E esse aí é o alvo. Vamos para os 5 minutos. 5 minutos no pregão de hoje. Abriu um gap de alta, já dando aí, ó, a ideia de que a força compradora, a força altista, estava predominando. O que você faz? Você pega o topo formado e lasca uma linha nele. Aí ele cai, você espera romper o topo. E aí ele rompeu aqui em cima. Tá? Se você esperou romper um topo, você fez isso. Uma outra, aí nós temos aqui um ponto de entrada. Vamos lá, né? Vamos colocar um ponto de entrada aqui, ó. Aqui, ó. Pera aí, eu nunca acerto o lado. Ponto de entrada, nessa região. Beleza. Outro ponto de entrada. Ele abre o gap. Perdão, ele cai. As médias ficam emboladas. As médias se cruzam para cima. Ele dá aquele impulso. E aqui ele corrige até a média. Outro ponto de entrada. Mesmo ponto de entrada. Tá? Essa entrada aqui seria tanto na correção da média de 8, né, quanto aqui no rompimento desse topo. Outro ponto de entrada, ele sobe, ele cai abaixo, sobe, forma uma máxima, e aí nessa região aqui, ó, eu coloco aqui você coloca a ordem aqui. Ela só foi acionada aqui, né, quando o preço ele pegou a sua ordem e subiu, tá? Mas no momento que você decide, foi aqui. Você coloca a sua ordem nesta região aqui, né? Você coloca a sua ordem nessa região. E aí o preço, ele caiu, ficou oscilando aqui dentro, até formar o candle que acionou, e aí sua ordem, né, foi acionada e subiu. Ele chegou a subir, chegou a cair. Só que, como seu stop, no mínimo, tinha que estar aqui, esse você não teve stop acionado, tá? Você tomou um calor aí, que ele caiu um pouco, e retomou a alta, dando-se aí mais uns pontinhos, tá? Mas essas foram os dois pontos. Muito difícil ter pego aqui embaixo, tá? Na verdade aqui, ó, dava a entender que ele ia continuar em tendência de baixa. Ele formou aqui um canal de queda, um canal de baixa, né? Aqui e aqui. Aqui, ó, ele formou um canal e só aqui que ele rompeu. Aqui seria um outro ponto também, tá? Seria um outro ponto também. Não me atentei a isso. Estou atentando agora. Aqui, ó, ele rompe o canal de baixa que ele formou. E depois que ele rompe, ele forma um candle altista. E no momento que ele forma um candle altista, as médias são cruzadas. Então esse seria um outro ponto aí de entrada também no mini dólar, tá? Esses foram os pontos no mini dólar no pregão de hoje. Vamos aqui para o Ibovespa. Ibovespa à vista rompeu a região de topo. Estou falando do Ibovespa à vista. Na região de 119 mil pontos. E como fechou acima, nós fazemos nova projeção. Projeção do Ibovespa à vista no gráfico diário, 123 mil. Vamos até desconsiderar isso aqui, ó. 123.980 pontos. É a próxima projeção aí do Ibovespa à vista. Tá? Vamos aqui em BOVA11. ETF de Ibovespa. O alvo anterior era R$ 115,26. Rompeu e fechou acima. Próximo alvo, R$ 122,68. Tá? Esse é o próximo alvo de BOVA11. Ok? Vamos aqui para os papéis que mais subiram, mais caíram. Vamos filtrar aqui. CEAB3 caiu. Dando continuidade ao movimento de queda. A região de lateralização anterior que tinha era essa aqui, né? E aí nós temos um trade de venda se rompeu essa região. Quando rompeu essa região. Agora o que acontece? Ele caiu forte, está esticado e está próximo à média de 200. A relação risco-retorno aqui ela é pequena. Você pode ver que é de 36 centavos até a média. Né? É bom esperar atingir a média, fazer uma correção e retomar o movimento de queda. Tá? Para entrar aí numa ponta vendedora desse papel. TASA 4. Pois é, TASA 4 foi um dos papéis que mais subiram ontem e é um dos papéis que mais caíram hoje, né? Olha só. As médias no gráfico diário ainda não se cruzaram. Vamos esperar as médias se cruzar.
tá? As médias se cruzarem. Como ele caiu, o preço agora está aqui embaixo. Vamos ver se vai as médias se cruzar no pregão de amanhã e a partir das médias formar um candle altista. De preferência, rompendo a máxima do pregão de hoje. Tá? Se formar um candle altista amanhã, rompendo a máxima do pregão de hoje, com as médias virando e com volume alto, nós temos aí um setup de compra armado em Tasa 4 no gráfico diário. Se isso ocorrer, tá? Por enquanto, nada a fazer. E NEP 4 caiu, mas esticou muito, né? Olha só, olha o tamanho desse gap, né? E como que a média mais curta ela ainda está afastada. Então, assim, esperar a correção até a média, seja até a média de 8, seja até a média de 20. Como que você vai saber? Ele vai cair até a média, se for a média de 8, ele vai formar um candle altíssimo e vai retomar a alta já. E aí você entra. Se for na média de 20, ele vai perder a média de 8, vai na média de 20 e vai subir. Ou vai lateralizar. Hoje é o quarto dia que ele está lateralizado, né? Não continuou com a tendência de alta, nem está lateralizado. Então vamos ver. Entre os que mais subiram, Honey 3. Honey 3 formou um candle interessante. Um candle sobre a média de 20 períodos, com as médias, né, viradas para cima. Um volume absurdo. Vamos ver o gráfico semanal. O gráfico semanal está sobre a média de 8 períodos. É interessante, hein? Possivelmente eu vou analisar com calma. Amanhã vai ter uma correção, né? Vai ter uma leve correção aqui. A gente espera formar um gift. Mas depois de formar esse gift, a gente temos aí um setup barra elefante em Honey 3. Possivelmente. Possivelmente esse papel aí vai para nossa planilha de setups. FESA 4 subiu muito forte e ele subiu sobre a média de 8. Quem entrou aqui tá feliz. Só que ele está afastado em relação à média de 20. O que é ideal? Ele está com 2 candles subindo muito, né? Muito, muito. Olha só, em apenas 2 dias ele subiu aí, ó, 18%. Aí é aquela. Quer entrar? Vai no gráfico de 60 minutos. Tá? Olha só, corrigiu até a média de 8. Rompendo aqui em cima, tem a continuidade da super tendência, tá na média de 8. Se ele cair até a média de 20, tem a média de 20. Então, um swing trade, no momento em que você vai do diário e ele está muito esticado, vai no gráfico de 60 minutos e procura uma entrada neste prazo. É melhor. Se possível, um day trade aí, se você quer entrar aí pelo gráfico de 15 minutos, é melhor. Só que FESA 4, mesmo assim, tá subindo, né? Só que a liquidez desse papel ela é menor, tá? Então, assim, não recomendaria. Minha sugestão é que você não vá para um prazo menor que 60 minutos, por conta da liquidez, tá? Por conta disso. SUSB 3 em super tendência, um gráfico, um candle barra elefante. Então, o preço alto tá R$ 62,49, fazendo uma comparação aí entre todos os papéis da bolsa, é um preço caro. Um valor caro. Vamos no gráfico semanal. O gráfico semanal já está um pouco esticado em relação à média de 8 períodos. Vamos nos 60 minutos. 60 minutos deu uma subida. O gráfico, o prazo ideal para você procurar neste momento uma entrada, 60 minutos. Espera uma correção na média de 8 ou na média de 20 períodos, conforme, né, o que ele correr. Agora você vai esperar uma correção até na média de 8. Se depois que tocar a média de 8 ter uma reação, você entra. Se não, você espera que a média de 20 deve chegar no preço. Tá? Este é o gráfico melhor. E aí vamos, para finalizar, dar uma olhada aí no mercado norte-americano. SP500 rompeu a região de lateralização. Volume não foi tão alto assim, fechou. Vamos ver se vai continuar. Tá? Como ele tá andando muito devagar, é bom você dar uma esperada. De novo, né, se for um trade, buscar aí nos gráficos menores, tá? Gráfico aí de H1, né, gráfico de 1 hora. Ó, você pode ver que formou esse pivô aqui, andou de lado e rompeu esse pivô aqui, ó. Olha só. Aqui seria a entrada ideal, 3.784 pontos, a entrada ideal. E tá aí, ó, desenvolvendo. Tá lateralizando. Possivelmente para a média de 20 chegar no preço aqui e retomar o movimento de alta. Então, né, conduza, né, tem aí, ó, entre no trade pela H1 e conduza o trade por esse prazo. VIX teve uma queda forte no gráfico diário, tá rompendo forte. Se VIX conseguir romper a região de suporte, seria essa aqui, ó.
ainda está um pouco afastado. Vamos ver se vai romper essa região de suporte aqui abaixo dela. Se for, vai ser um fator, mais uma informação de que o SP500 vai subir forte. Nasdaq Futuros ontem caiu, né? E hoje subiu. No gráfico diário está formando, né, um ponto contínuo. Mas, como eu disse, o ideal é você ir para os gráficos menores. Gráfico aqui de 1 hora. Ó, o ideal seria você entrar neste candle aqui, ó. Formou esse candle barra elefante, você entrar em cima dele. Agora você não vai entrar, você vai esperar corrigir até a média de 20 e formar um outro candle de força para você entrar, tá? Dow Jones, mesma coisa, dando continuidade ao movimento de alta. Ouro, vamos ver se ouro atingiu o nosso alvo, ainda não. Tá fazendo agora movimento de correção, movimento normal, até a média chegar no preço e retomar. Nosso alvo mantém 1978. Petróleo WTI continua também em alta. Vamos ver se atingiu aí o nosso alvo, né? Vou revisar aí a nossa planilha. E o petróleo Brent também. Então eu vou ficando por aqui, tá? Só falando, mostrando para vocês que nosso plano de assinatura é R$ 49,90, que você tem acesso às nossas planilhas, nossos estudos e etc, tá? Se você quer ter acesso aí, ó, eu analiso todos os 200 papéis, ó, todos os 200 papéis aqui, ó, todos eles. Eu analiso e todos os que formaram aí, estão com setup armado, eles vão para nossa planilha, tá? Olha só, são 200 papéis, né? Não é pouca coisa não. Né? E hoje eu mostrei, né, a importância aí, o nosso papel aqui, ó, em GPCP3, como que o nosso trade está sendo conduzido, né? Tá andando aí. E aí eu falei, né, sobre a importância de monitorar, né, tantos papéis, para no momento certo você poder entrar e efetuar o trade, tá? Que isso é importante, você conseguir monitorar todo santo dia um número considerável de papéis, para no momento em que o setup é acionado, você tá lá com a sua ordem lá e efetuando o seu trade, ok? Então vou ficando por aqui, qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço a todos e se Deus quiser, até amanhã.